Você já ouviu falar sobre a magia do Natal? Muita gente pensa que a magia do Natal são as luzes, o clima, a emoção, as canções, mas para o cristão que olha para a vida na perspectiva bíblica, Natal não tem magia. Na verdade, nós não falamos sobre a magia do Natal. Nós falamos sobre o mistério do Natal. Deus se fez homem e habitou entre nós. Esse é o grande mistério. Um Deus santo que decidiu se aproximar de nós, pobres pecadores. Morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Bom, hoje eu quero encerrar a nossa série sobre Natal, ajudando você a olhar para o Natal não pela perspectiva da magia, mas pela perspectiva do mistério. Ao longo dos anos, eu tenho percebido muitas coisas sendo colocadas sobre o Natal. Consumo, a pressa. Se você for no shopping, no período de Natal, você vai perceber o nível de consumismo que as pessoas estão, o nível de pressa também que as pessoas estão, expectativas irreais por causa dessa magia do Natal. Então você percebe que o Natal ele ficou uma data barulhenta e muito pouco contemplativa. O Natal ficou uma data de muito consumo, mas de pouca generosidade, vamos dizer assim. Vamos lá. No Natal, da sociedade em que nós estamos inseridos, Jesus ficou em segundo plano. Não tem como a gente sair disso. Jesus ficou em segundo plano. A sociedade tem cada vez mais colocado Jesus de canto. Só que nós entendemos que a magia do Natal, na verdade, é o mistério do Deus que se revelou em carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14 diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa frase, esse versículo, nos diz muita coisa a respeito desse mistério. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali, no texto grego, traz a ideia de tabernáculo. Tabernáculo, no Antigo Testamento, era onde a presença de Deus estava presente, um lugar chamado Santo dos Santos. Então, quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ela está falando, Deus se fez carne na pessoa de Jesus e nós tivemos Deus andando conosco. Natal é sobre isso. Natal é sobre nós entendermos que Deus não ficou distante. Natal é sobre nós entendermos que Deus entrou na história. Natal é sobre nós entendermos que o Deus Todo-Poderoso assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante ao ser humano. Em outras palavras, aquele que é todo-poderoso assume também a natureza humana. Agora ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas enquanto esteve aqui na terra, não usou dos seus poderes divinos, mas viveu como homem, foi tentado, todavia não pecou. O onisciente, o Deus onisciente, agora passa a fazer perguntas na figura humana, como por exemplo, quando ele pergunta para o pai de um menino que estava atormentado por um demônio, Jesus pergunta: há quanto tempo ele está assim? Por que ele perguntou? Porque ele não sabia. O Deus onisciente fazendo perguntas. O Deus onipresente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, agora precisa pegar um barco para atravessar de um lado da costa para outro.
O Deus onipotente não pode fazer tudo o que quer. Você consegue ter a dimensão do que Jesus abriu mão por mim e por você? Para estar perto de mim e perto de você? Para entrar não só na história humana, mas para entrar na sua história, para entrar na minha história. Quando eu olho para o Natal, você vê que Deus assumiu fragilidade. Nasceu numa manjedoura, num ambiente simples, não num palácio. Ele assumiu a forma de servo. Ele nasce num ambiente de pessoas comuns, não num ambiente de pessoas extraordinárias. Então o Natal é o momento em que Deus escolhe a proximidade, é você perceber que Deus pega o ordinário e através do ordinário Deus manifesta o extraordinário. Através do ordinário, Deus manifesta o sobrenatural. Natal é sobre isso. Natal é sobre você entender que, pelo fato dele ter assumido a nossa natureza humana e também as nossas limitações, ele entende a nossa dor. É você entender que Jesus entende as suas fraquezas. É você entender que ele entende as suas lágrimas. É nós entendermos que o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, ele valoriza as coisas simples. Ele se revela no ordinário. Quando você olha, por exemplo, para os apóstolos sendo chamados, uns lavando as redes, outros consertando as redes, você vê que Jesus encontra eles num ambiente ordinário, no cotidiano, no dia a dia. Natal é sobre você entender que a grandeza nas coisas simples. É você conseguir enxergar um milagre dentro da rotina. Por exemplo, o milagre de você estar acordado, o milagre de você estar vivo, o milagre de você talvez não ter tudo o que você gostaria de ter nesse final de ano, talvez não ter tudo que gostaria de ter, mas perceber que só pelo fato de conseguir assistir esse vídeo, entender o que está sendo falado, isso já é um grande milagre. O Natal leva a gente a ver o sobrenatural numa manjedoura. É você conseguir enxergar a mão de Deus num lugar onde ninguém dá atenção. Assim somos eu, assim é você. Deus não apenas entrou na história da humanidade, Deus entrou na nossa história, na nossa rotina. Natal nos lembra de que a fé ela precisa ser manifesta no nosso cotidiano. Lembra a gente que se ele entrou na história é porque a nossa história importa para ele. Ele é o autor da nossa história. Ele é o autor da nossa vida. Mas ele também é o autor da nossa salvação. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Bom, ao longo dessa série, nós conversamos sobre muita coisa. Conversamos sobre história, sobre Bíblia, sobre símbolos, sobre prática. Nossa intenção aqui desde o princípio não foi criar debate, mas para organizar a consciência cristã. Para que você não tenha medo do Natal, mas também para que você não esvazie o Natal. Para que Cristo seja o centro, para que Cristo seja o propósito, para que Cristo seja o sentido. Para que a gente consiga, na verdade, celebrar com maturidade. Essa é a minha intenção. Então, se essa série te ajudou a enxergar o Natal com mais clareza, enxergar o verdadeiro sentido do Natal, olhar para o Natal com uma consciência tranquila, com paz no seu coração, eu quero que você saiba que eu organizei todo esse conteúdo em um e-book.
É um material bíblico, é um material histórico, é um material pastoral que não foi feito para convencer ninguém, mas para servir cristãos que querem viver o Natal, que querem entender o Natal, que querem desfrutar desse tempo sem culpa, mas com propósito. Então ali nesse e-book você vai encontrar tudo o que foi falado aqui, mais um pouco de forma organizada, para você ler com calma, para você reler, para você marcar e até usar para compartilhar algumas práticas que estão contidas ali naquele e-book. O link está aqui na descrição e para quem quer se aprofundar, esse é o próximo passo que você tem que dar. Bom, eu quero encerrar essa série dizendo que o maior presente do Natal não está debaixo da árvore, está na manjedoura. É Deus conosco. Então, que esse Natal seja vivido com mais consciência, com mais gratidão, mais Cristo no centro. Tenha isso com clareza e viva isso na prática. Se essa série foi edificante para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa conversa, precisa desse entendimento e se inscreva no canal para você acompanhar outros conteúdos bíblicos como esse. Que o Senhor te conceda um Natal cheio de graça e cheio de paz. Deus te abençoe.